Mas vamos lá, pessoal. Bem rapidinho, então. Hipótese de incidência, lei, artigo 3º. Uma previsão legal, né, de que determinadas situações vai incidir tributo. Após isso, na vida real, acontecendo, né, um fato gerador, nós podemos cobrar o tributo. Então, isto aqui nada mais é do que a realização na prática, na vida, daquilo que tem previsão legal. Bom, aconteceu o fato gerador, surge, portanto, então, a obrigação tributária, dispositivo do artigo 113 do Código Tributário Nacional, obrigação tributária que pode ser principal ou acessória, a principal é o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. E a obrigação acessória nada mais é do que fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de legislação tributária. Pergunto para vocês, legislação tributária, uma coisa que eu não perguntei na primeira aula e que agora acabei me lembrando. Legislação tributária. O que é? É lei? Pergunto uma coisa para vocês. Um decreto pode, decreto, tá? Decreto não é lei. Um decreto pode instituir uma obrigação tributária? Ou uma lei deve instituir uma obrigação tributária? Como exemplo, uma obrigação tributária acessória. Um decreto pode instituir uma obrigação de emitir nota fiscal? Ou é a lei que deve exigir e determinar que essa obrigação de emitir a nota fiscal exista? Ou é a legislação tributária que faz isso? Legislação tributária é a mesma coisa que lei? Pensa bem. Aí a gente vai lá no artigo 96 do Código Tributário Nacional para vocês verem que legislação tributária não é a mesma coisa que lei. Legislação tributária não tem o mesmo conceito que lei. A legislação tributária, ela abrange outras coisas que não somente lei. A expressão legislação tributária compreende leis, tranquilo, também está dentro, né, do que abarca a expressão legislação tributária, a lei. Mas não só isso. Tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos em relações jurídicas a eles pertinentes. Então, legislação tributária, quando vocês encontrarem a expressão, vocês encontrarem no Código Tributário, na Constituição, onde for, a expressão legislação tributária não é somente a lei. Como eu faço para criar tributo, como eu faço para instituir tributo, como eu faço para majorar tributo? De regra, por lei. Princípio da legalidade que nós vamos estudar hoje. Tá, tudo bem. Tem exceção? Até tem. Até tem. E várias vezes nós vamos encontrar essa expressão legislação tributária e quando essa expressão aparecer, expressão legislação tributária aparecer, vocês façam o seguinte. Legislação tributária não necessariamente é lei. Pode ser também artigo 96. Mas voltando para cá. Aí a gente lança artigo 142 do Código Tributário Nacional, que é o procedimento do fisco para que a próxima etapa do esquema para constituir o crédito tributário. 142. Lançamento, 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário. Tá, aí a gente vem para crédito tributário, artigo 139. E aí na prática funciona assim. Tivemos a obrigação tributária em razão da ocorrência do fato gerador, né? Surgiu a obrigação tributária em razão da ocorrência do fato gerador. Muito bem. Aí a administração lança e constitui o crédito. E faz o seguinte com isso. Entrega para vocês o lançamento. Quando vai o carnê do IPTU lá para casa de vocês, é a gente entregando o lançamento. Vocês ficam sabendo, recebendo o lançamento, vocês ficam sabendo o montante da matéria tributável. Quanto é que a gente está cobrando? Como é que a gente calculou?
E isso confere certeza e liquidez para as próximas fases. Ou seja, para que a gente venha até o final, caso não se pague, para que a gente venha até o final e efetivamente possa ajuizar a matéria. Ah, vocês não pagaram, ação de execução fiscal. Feito até aqui. Constituído o crédito tributário. Tá, vocês não pagaram. Próxima fase do nosso resumo de hoje. Se não pagar, artigo 201 a 204 do Código Tributário Nacional. E vocês notam que até aí nós estamos falando só de artigos do Código Tributário Nacional, tá? Não são os artigos que estão na prova de vocês. Por isso o resumo da aula passada, para que a gente se localizasse no espaço. Bom, voltando para cá. Dívida ativa, artigo 201 ao artigo 204. Eu extraio, uma vez que eu inscrevo, porque depois desse procedimento nós temos o procedimento aqui da inscrição em dívida ativa, eu extraio um documento que é a CDA, Certidão de Dívida Ativa, que nada mais é do que um papelzinho dizendo que isso aqui aconteceu e que vocês estão devendo. E que se até aqui vocês não pagarem, esse papelzinho vai instruir uma ação de execução fiscal, Lei 6830 de 80. E aí chegamos ao final do nosso esquema, que durou 3 horas na aula passada, porque a gente comeu cada fase dessa aqui, né? Tá. Mas relembraram? Tenho certeza que só olhando o esquema vocês vão lembrar de um monte de coisa. Por isso a importância dos resumos, tá, pessoal? 3 horas falando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolas. Façam das bolas de vocês o que vocês quiserem. Mas as minhas bolas são 9. Eu sou o Superman. 9 bolas é ruim, né? Mas vamos lá. Entenderam aqui? Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Elementos da relação jurídico-tributária. Quem é sujeito passivo? Antes do sujeito passivo, vamos em quem calcula. Quem é sujeito ativo? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Estes são sujeito passivo da obrigação. Porque eles instituem o tributo. Quais são os impostos municipais? IPTU, ISS e TBI. Esses são os impostos municipais. Os impostos estaduais? PVA, CMS e TCMD. Os impostos federais? II, vamos colocar as siglas aqui, ó. IE. O que é o II? Imposto de importação. O IE? Imposto de exportação. O IR? Imposto de renda. Imposto sobre produtos industrializados. IOF? Sobre operações financeiras. 1, 2, 3, 4, 5. ITR? Que aqui o Imposto Territorial Rural tem uma especificidade. Uma vez realizado um convênio com o município, se o município tiver o interesse de realizar o convênio, em arrecadar e fiscalizar o tributo, 100% da arrecadação do ITR fica com o município. O imposto continua sendo o imposto federal, mas o produto da arrecadação fica com o município. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta um aqui, né? Imposto sobre grandes fortunas. É só isso? Sobre a morte a gente não paga nada, a gente só vai. Não, eu entendi o que tu quer dizer. Aquele é um imposto estadual, ó, é o ITCMD. Mas ele não incide sobre a morte. Ele incide aonde? Na transferência dos bens, né, que se dá em virtude do falecimento. Esse é um imposto estadual, tá? Junto com o IPVA, junto com o ICMS. E no município, o IPTU, o ISS e o ITBI. Aqui
artigo 155, 153 e 156 da Constituição Federal. Tá, mas ainda existe mais. Aula de hoje. Fiquem tranquilos. Imposto residual, imposto extraordinário de guerra, as coisinhas que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco. Tá? Bom, viram o nosso resuminho e aí a gente lá no final da aula, a gente falou o seguinte, que queria que vocês lessem todos aqueles artigos, né? Lembram disso? Tá. Mas aí a gente também estava traçando diferenças entre isenção, imunidade, vou botar a imunidade aqui, e não incidência. Só para terminar o resumo e começarmos com a aula de hoje. Isenção, imunidade e não incidência. O que era a imunidade? A imunidade era a previsão constitucional da proibição de quê? De instituir impostos sobre determinadas situações. Lembram disso? A União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios é vedado instituir impostos sobre blá, blá, blá. Peguem aí no material de vocês, artigo 150, 150, caput, vamos ler o caput. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, é isso, né? Aí desce lá para o Romano 6. Letras A, B, C, D e E. Situações em que a gente tem imunidade, ou seja, a Constituição proíbe que se instituam esses impostos, que se instituam impostos nessas circunstâncias todas que nós vamos estudar quando estivermos estudando imunidades na próxima aula, não é hoje. Mas só para vocês enxergarem. Então a imunidade ocorre quando a Constituição diz não. Se a Constituição disse não, imunidade. Isenção. A isenção é quando o ente tributante, ou seja, o sujeito ativo, a União, ela, não a Constituição. O Estado, ele, não a Constituição. O município, o Distrito Federal, eles legislam e eles dizem, nós não cobramos o imposto nessa situação, nessa situação. Idoso, por exemplo. Exemplo, no município de Bagé, por exemplo, né? Isenção do IPTU para o idoso. Aquele que tem mais de 60 anos, que ganha até um salário mínimo e meio e que tem um único imóvel. Está escrito em lei municipal, isso não está na Constituição Federal. Então, se está lá na lei municipal e não está na Constituição Federal, é caso de isenção. E esta aqui que nós não falamos na aula passada, a não incidência, o que é? Estão vendo tudo isso aqui? Isso começa com o quê? Com a hipótese de incidência. A não incidência nada mais é do que não estar prevista a situação. Existe uma lei federal, lei complementar número 116, que diz quais são os serviços em que os municípios podem cobrar o imposto sobre serviço. Lembram que existia um imposto municipal chamado ISS? Imposto sobre serviço de qualquer natureza? Tá. Mas não é sobre o serviço de qualquer natureza, é sobre os serviços que estão numa lei federal, que é a Lei Federal 116. É uma lista taxativa que tem lá 40 itens, subdivididos em mais de 200. Então é o seguinte, ó, os serviços que estão nesses itens, o município pode cobrar. Os serviços que não estão nesses itens, o município não pode cobrar ISS. O serviço mais antigo do planeta está na lista de serviços da Lei Complementar 116? Não está. Então o município não cobra imposto sobre serviço porque isto é uma situação de não incidência. Tá. Nós vamos estudar um outro princípio. Qual é o princípio? O princípio do non-olet. Não sei se vocês já ouviram falar isso na vida.
significa não cheira. Dinheiro não tem cheiro. Pergunto para vocês. A renda obtida do tráfico ilícito de entorpecentes paga aquele que obteve a renda. Imposto de renda? Não. Se eu que trabalho sábado de manhã, venho aqui às 9 da manhã, pago o imposto de renda, por que o traficante que realiza uma atividade ilegal não pagaria imposto de renda? Aí eu sou um idiota. Sou, porque na realidade ele não vai pagar, mas ele paga. Ele paga. A atividade é ilícita, mas o dinheiro, Não. para o direito tributário, não tem cheiro. Então, venha da onde vier, incide. Em tantas entradas e saídas das moças, não incide ISS, porque o serviço não está na lista para os quais nós podemos lançar o crédito tributário. Tá. Mas a renda obtida é hipótese de incidência do imposto de renda. Então elas pagam o imposto de renda. Pagam. Pode até se aposentar. Tá? Até devem. Vai chegar um momento em que não vai conseguir fazer. Obtendo renda. Obtendo renda. Mas tem louco para tudo, né? Mas voltando para cá. Enxergaram? Não incidência, isenção, imunidade? Tá. Agora vamos para a aula de hoje, resumo da aula passada, ok. Princípios. Quando vocês olham ali na TV, cada linha daquelas ali é um princípio. Vamos pirar hoje. É um monte. Primeiro papo que surge é o seguinte. Mas tudo que eu vou estudar tem princípio, princípio é chato. Aí agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Quando a gente estiver estudando os princípios, se vocês notarem aqui, ó, nós vamos caminhar pelos artigos que caem na prova. Então estudamos um princípio, mata um artigo e um inciso. E aí vocês vão pintar esse artigo e esse inciso lá no material de vocês. Estudou outro princípio, mata outro artigo. Estudou outro princípio, mata outro artigo. Mais um, e assim blá, 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 até o final. E aí vocês vão ver que quando a gente chegar no final disso aqui, já vai estar tudo pintadinho aí. Toda a matéria? Não, toda ainda não. Princípios. Mas grande parte dos artigos serão estudados enquanto a gente estuda princípios. Fala, Aline. Tudo bem? Recados? Não. Tá. Tem que pagar a aula lá para vir assistir aqui, não pode ficar na janela aí de graça, assim não dá. Mas voltando, pessoal, então é o seguinte, ó, nós vamos estudar princípios, depois nós vamos estudar imunidades na aula que vem. Esses princípios aqui, ó, todos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São todos que existem? Não. Mas são todos que caem na prova de vocês, tá? Existem mais? Existem, mas estes são os que caem na prova de vocês. Então, relaxa. A gente só vai olhar o que cai na prova. Princípio da legalidade. O primeiro, peguem no material de vocês aí, artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Vamos caminhar para o direito constitucional lá com a professora Lourdinha. Vocês já estudaram o princípio da legalidade no começo do material dela ou ainda não? Tá, vamos para o Marcel então, direito administrativo. Princípios. Ainda não? Tá. Então vamos estudar tudo aqui. Direito penal. Cai na prova? Cai. Quem é que tá? É o Henrique? O Henrique? Estudaram o princípio da legalidade com ele? Não? Então vamos estudar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Legalidade. Imaginem a seguinte situação. A mais básica. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. 2 pontos. Pena. Reclusão de 6 a 20 anos. Tá? Tragam isso para o direito tributário. O que é essa previsão? Na nossa linha do tempo?
Hipótese de incidência. E se eu matar, o que é? Fato gerador. Beleza. Caso eu venha a matar alguém, direito penal, caso eu venha a matar alguém, vem para mim uma punição que está no próprio artigo 121. 6 a 20 anos de reclusão. Feito. Esta é a consequência. E isto só pode ser aplicado, infligido a mim, porque está em lei. Porque senão, nós estaríamos indo contra uma parte da aula da Lourdinha, que vocês vão ver lá no artigo 5º, né? Que vocês possuem no artigo 5º vários e vários direitos individuais. Tá? Vocês vão olhar ali no artigo 5º, inciso 1 até o fim do planeta. E um deles é o direito à liberdade. Vocês têm direito à liberdade. Bom, para restringir a liberdade, para restringir os direitos de vocês, ninguém será, né, tolhido nos seus direitos individuais sem que a lei o estabeleça. Então, ninguém irá puni-los se não tivesse uma lei dizendo. Obviamente que a gente está falando de um exemplo para trazer lá do direito penal a situação aqui para o direito tributário. Peguei a situação mais simples, né, lá do direito penal. Traz aqui para o direito tributário e a situação é exatamente a mesma. Princípio da legalidade. Como é que eu faço para cobrar de vocês o imposto de renda? Porque está previsto em lei. Como é que a gente faz para cobrar o IOF? Porque o IOF está previsto em lei. Como é que a gente faz para cobrar o imposto de importação? Porque o imposto de importação está previsto em lei. E o imposto sobre exportação e todos eles. Então, o princípio da legalidade nada mais é do que uma garantia para nós de que não irão cobrar absolutamente nada de nós, cidadãos, que não esteja devidamente previsto em lei. Tem exceção? Tem. Antes das exceções, vamos ao texto que tem que ser pintado por vocês. Marca, sublinha, só para marcar que a gente passou por aí. Artigo 150, inciso 1, Constituição Federal. Sem prejuízo de outras garantias, viram? É uma garantia. Asseguradas ao contribuinte, é vedado, proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Exigir tributo sem uma lei é proibido. Aumentar tributo sem uma lei é proibido. Isto como regra geral. Tá? Vai ter exceção, vai. A gente vai estudar. Vamos às exceções. Podem marcar aí, portanto, o artigo 150, inciso 1. Olhem só, pessoal. No material que está aqui, vocês vão encontrar exceções que nós vamos passar uma a uma a estudar. Tá? E aqui existem alguns dispositivos que eu quero estudar com vocês. Primeiro, vamos instituir um imposto. Exemplo, IPVA, Imposto Estadual. Como eu instituo este imposto? Eu instituo esse imposto, pelo que a gente acabou de ver, através de lei ou de legislação tributária. E aí agora a gente começa a fazer as perguntinhas. PVA através de lei. Tá? 150, inciso 1. Instituído através de lei, o Estado pode cobrá-lo, através da hipótese de incidência prevista na legislação estadual. Tá. Muito bem. Existe a possibilidade de alguns outros tributos na nossa Constituição Federal. Existe a possibilidade de alguns outros impostos na nossa Constituição Federal serem instituídos por outra norma que não seja lei ordinária? E o que é uma lei ordinária, Cristiano? Ela é diferente de uma lei complementar.
E o que é uma lei complementar? Jesus. Então a gente vai começar a trazer os conceitos para abrir o norte. Vamos lá. Normalmente, os impostos são instituídos por lei. E se a expressão for única e exclusivamente esta lei é uma lei ordinária, tá? Se disser lei ordinária, é lei ordinária. Se disser somente lei, é lei ordinária. Nós temos também as leis complementares. Qual a diferença básica, primeiro, no que diz respeito a quórum? De uma lei ordinária para uma lei complementar. Quórum. Para que uma lei ordinária seja aprovada no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa do Estado ou na Câmara de Vereadores, essa lei ordinária precisa de maioria simples. Maioria simples. Leis ordinárias precisam de maioria simples. E leis complementares precisam de maioria absoluta. E o que é uma maioria simples? E o que é uma maioria absoluta? Maioria simples é mais da metade. Maioria simples é mais da metade daqueles que estão presentes à votação. Metade mais um não, porque, por exemplo, nós temos 17 vereadores. Metade de 17? 8,5. Mais um, 9,5. 9,5. Então, metade mais um a gente não pode falar nunca. Então, é mais da metade. Maioria simples é mais da metade daqueles que estão presentes à votação. Mais da metade daqueles que estão presentes à votação. Ah, mas nós temos 513 deputados. Somente 13 estão presentes à votação. Se 2 votarem, acaba. Não. Porque existe um quórum mínimo. É mais da metade dos que estão presentes à votação. Estando presentes. Quantos? Mais da metade. Porque senão não sai votação. Se tem só um lá, tem votação? Não. Então tem que ter um mínimo presente. Aí, estando aquele mínimo presente e mais da metade daquele mínimo votou, nós temos, a favor, né, de um determinado projeto de lei que virou lei, nós temos uma lei ordinária. Tá, tudo bem. E uma lei complementar? A lei complementar é o seguinte, ó. Para aprovar uma lei complementar, nós necessitamos de mais da metade dos membros da casa toda. Conseguiram enxergar essa diferença? Então é o seguinte, ó. São 513 deputados. 300 estão presentes. Tá? Os outros 213 é folga. 300 estão presentes. Quantos a gente precisa para uma lei ordinária ser aprovada? 150, 160. Mais da metade? Mais da metade? Metade é quanto? 150. Mais da metade? 151 para uma lei ordinária. Quantos a gente precisa para aprovar uma lei complementar? Qual é a metade da casa? 257 é mais da metade da casa? Então a gente precisaria de 257. Não. Dos 300 presentes, nós vamos precisar de 200, maioria absoluta. Dos 300 presentes, nós vamos precisar de 257 votos, porque 257 votos é mais da metade da casa, para aprovar uma lei complementar. Enxergaram no que diz respeito a quórum? Tá. Regra geral é que os impostos sejam criados por lei ordinária. Regra geral. Situações de lei complementar. Vamos lá. Peguem aí o artigo 148. Tem o 148 aí? 148. E já sublinho 148.
para dizer que nós passamos por ele. Olha o que diz o 148. Aqui, ó. 148. A união. A união. A união. Então, essa exceção do 148 aqui é lei complementar federal, tá? Lei complementar da União, porque nós estamos falando da instituição de um imposto, nós estamos falando da instituição de um tributo federal. A União, no Estado pode? Não. No município pode? Não. No Distrito Federal pode? Não. É só a União. A União, mediante lei complementar, portanto, para estas duas situações aqui, não é lei ordinária, portanto, para estas duas situações aqui, nós vamos precisar de maioria absoluta. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios, este tributo, em duas situações: para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, e no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no 153b. 153b nós vamos estudar mais tarde. É uma situação lá de quê? De uma garantia de que esta tributação incidirá somente mais à frente. Como assim mais à frente? Se vocês chegarem lá no 3b, vocês vão ver que só entrará em vigor no exercício seguinte ao da aprovação da lei complementar. Exemplo de situação excepcional como essas aqui, ó. Calamidade pública. Para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência. Exemplo da situação do inciso 1. Calamidade pública que a União poderia, por lei complementar, instituir um empréstimo compulsório. Hoje, se ela, por lei complementar, quisesse instituir um empréstimo compulsório. Uma calamidade pública bem recente, aliás, duas, gigantescas, mundiais. Brumadinho. Fizeram? Não, não fizeram um empréstimo compulsório. Claro que não. Poderia? Poderia. Tá? Mas voltando. A gente viu a diferença de lei ordinária e lei complementar do ponto de vista do quórum. Mas vocês não perguntaram, mas a gente mesmo assim fala. Tá, mas e qual é a diferença na essência? Né? Porque, tá, é lei complementar, eu sei que é maioria absoluta, lei ordinária, eu sei que é maioria simples, tá, mas por que a diferença? A lei ordinária é a lei mais comum de todas elas. E a lei complementar, quando existe? A lei complementar, ela existe quando a Constituição pede. Não que ela venha complementar o texto da Constituição, porque a Constituição por si só, né, ela já tem a sua perfeição, digamos assim. Mas a própria Constituição diz que determinado assunto é tão importante que uma lei complementar deve ser aprovada por maioria absoluta e não por maioria simples. Então ela quer a opinião da maioria absoluta dos congressistas. Então a Constituição vem e diz assim: esse assunto é tão importante que eu quero isto. Eu não quero isto. Eu quero isto. Então eu quero que essa matéria seja tratada por lei complementar. Ah, que situação, por exemplo? Essa aqui é uma situação. Empréstimo compulsório, artigo 148. Conseguiram enxergar? Então é assim, ó, nós temos como regra geral os impostos sendo instituídos por lei ordinária. Temos aí um tributo, o empréstimo compulsório é um tributo, sendo instituído por lei complementar. Temos outra situação. Olhem para cá. 153, caminhem até lá. Inciso 7. Que é aquele imposto também por lei complementar, não por lei ordinária, que até hoje não foi instituído. Lembram? Que falamos na aula passada? O imposto sobre grandes fortunas também deverá ser instituído por lei, mas lei complementar. Por quê? Porque a Constituição Federal pede uma lei complementar que até hoje não veio. Talvez este imposto venha a mudar aquela nossa pizza, lembra?
porque aí não vai ser um imposto sobre o consumo, vai ser um imposto sobre os ricos, um imposto sobre as grandes fortunas, não será sobre o consumo, talvez diminua um pouco esta indecência. Enxergaram? Qual artigo do quê? Este, 150, aqui ó, 153, 7. É o último dos impostos federais ali do 153. Então, portanto, por lei complementar, por lei ordinária, regra geral. Por lei complementar, primeira situação que a gente viu. Vamos lá. Vamos trocar. Empréstimo compulsório. Segunda situação que a gente viu, imposto sobre grandes fortunas. Terceira situação que a gente viu, quero que vocês andem no material de vocês e vocês não vão achar. O 154, ou vão achar? Tem o 150. Tem? Tem sim. Bem no final, eu acho que é o último artigo do material de vocês. Não, chega a ser o último artigo porque tem depois ali obrigações, né? 154, inciso 1. A União poderá, instituir, mediante lei complementar, mais uma situação de exceção à regra da lei ordinária, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior. Como assim impostos não previstos no artigo anterior? O artigo anterior são os impostos federais, os impostos da União, 153. São aqueles 7. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, IOF, blá, né? Os 7 do 153. A União ainda pode instituir outro, ou outros, por lei complementar, e aí a gente chama este artigo 154 de imposto residual. É o resto. É o que sobra. Ela pode fazer o que ela quiser da vida, desde que a União obedeça ao 154, inciso 1. Então é mais um por lei complementar. Impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Mais uma situação, na iminência ou no caso de guerra externa, blá, só que estes do inciso 2 não se enquadram em lei complementar. Este não tem essa necessidade. Então nós estamos somente no inciso 1, que é o que é para marcar agora. O que seria aqui, um imposto não cumulativo? Ai, Jesus, amado Nosso Senhor, desce na terra e me dá uma mão. Olha só, vamos fazer a seguinte conta. Indústria. Fabricou. Perfeito? E negocia, né? E ao negociar, isto é repassado a quem? Não, a indústria direto não. Não. Quem é que está no meio do caminho? O comerciante. E ele, passa para nessa caminhada. O que vocês acham que acontece? Né? Se o imposto fosse cumulativo, essa operação incide, aumenta o valor para repassar, nessa operação incide de novo sobre um valor que já teve incidência, é ou não é? Efeito cascata. Isto é ser cumulativo. Ser não cumulativo é o seguinte. Quanto custava? Custava 1.000. Qual era o percentual que se cobrava de tributação? 10%. Quanto se pagava então de imposto aqui? 100. Não, só de imposto. 100.
Muito bem. Esse valor de 1.000 para o consumidor final, 3.000. A alíquota, eu não estou falando nem em nome de imposto, tá, pessoal? A gente está só fazendo uma caminhada. Quando a gente for falar os nomes dos impostos e tal, tratar do IPI, tratar do ICMS, a gente... Vamos só numa caminhada aqui. R$3.000 para o consumidor final. A alíquota, 10%. 10% de 3.000, 300. Ser cumulativo significa que ao final esse cara aqui vai... porque é ele quem vai suportar tudo no fim, né? Nós vamos ter aí, e este aqui no meio do caminho vai suportar também um outro valor, nós vamos ter aí uma tributação de 300 e 100, 400. O que seria ser não cumulativo? Nesta operação aqui, se credita, se deduz, se diminui este valor. Portanto, quando for se pagar esse valor aqui, menos 100, paga 200. Isto é ser não cumulativo, para não pagar de novo. Então, quando a União for instituir um imposto, que não pode ter, quando a União for instituir, mediante lei complementar, um imposto, né, não previsto no artigo anterior, um imposto que não seja daqueles que a União já cobra, desde que seja não cumulativo, a União o fará como imposto residual, levando em consideração que a característica desse que ela criar por lei complementar aqui deva ser não cumulativo, ou seja, deva prever a situação da não cumulatividade, da redução do valor já tributado na operação anterior. Conseguiram enxergar? Isto é a característica da não cumulatividade. Isso acontece, Sim. Tem imposto seletivo, tem imposto não cumulativo. A gente vai olhar, tem imposto federal não cumulativo. Conseguiram ver? Tá. Então, quando a União o fizer, quando fizer nesta circunstância, vai ter que ser não cumulativo. Então, vai ter que deduzir nas operações anteriores aquilo que já foi pago para a última incidência aqui. Bom, este é mais um que deve ser feito, deve ser realizado por lei complementar. Temos outra situação? Ainda assim, outra situação. Estamos falando até agora somente de situações, regra geral, lei ordinária, situações de lei complementar. A 1, qual era? Faz 10 minutos. Empréstimo compulsório. A 2, grandes fortunas. E a 3, residual da União. Fechou? Tá. Existe mais um, 195, parágrafo 4º, vocês não vão ter no material de vocês. Puxa a Constituição aqui. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no 154.1. O que diz o 154.1? Mediante lei complementar. O que a gente acabou de olhar. Então, quando nós estivermos falando de outras fontes, olhem só, para a manutenção e expansão da Seguridade Social, ou seja, contribuições sociais, estas deverão ser realizadas, deverão ser instituídas por lei complementar, que aí deve ser obedecido o mesmo procedimento do imposto residual. E aí qual a outra característica? Também deve ser não cumulativo. Tá, então a situação é a seguinte, nós temos princípio da legalidade, regra geral, instituir, aumentar, criar, blá, 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 tributos através de lei. 4 situações de lei complementar. 1, decoreba, azar. Vamos lá, a primeira, empréstimo compulsório. A segunda, grandes fortunas. A terceira, residual. A quarta, contribuições sociais, também na mesma modalidade do residual. Bom, aí nós vamos o seguinte, para as exceções ao princípio da legalidade, aquelas em que aparentemente, exceções mesmo,
em que aparentemente o princípio seria ferido, digamos assim. Mas não é. Alíquotas do imposto de importação, do imposto de exportação, do imposto sobre operações financeiras, olha lá, ó, II, IE, IOF e alíquota também do IPI. Peguem aí o 153, parágrafo 1º. 153, parágrafo 1º. Como assim? Pessoal, a gente não viu no artigo que a gente estava estudando que o imposto ele deve ser alterado, majorado, criado por lei? Sim. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu posso aumentar o imposto sem lei? Não. Posso. Posso. Nos impostos extrafiscais, que são estes. II, IE, IOF e IPI. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras e imposto sobre produtos industrializados. Explique-se. A situação é a seguinte. Façam o seguinte raciocínio junto comigo. Nós temos que proteger a nossa ordem econômica. Feito? Nós temos produtores locais, nós temos comerciantes locais, nós temos indústrias locais, nós temos várias coisas que é de nosso interesse, né, social e econômico preservar no país. Aí nós temos um alto investimento dentro do nosso país, exemplo, no agronegócio. Tá. Aí vocês dividam ali os vários nichos em que o agronegócio pode ser explorado. Tá, tudo bem. Aí, de uma hora para outra, a China resolve mandar para cá, porque a mão de obra lá é escrava, né? A preço de banana, uma coisa que aqui, por mais que se faça esforço, não fica a preço de banana e não compete com o chinês. O que a União faz para preservar o local? Exemplo. E aí não necessita de lei. Aí é por decreto. Porque se quer pressa, se quer preservar a ordem social e econômica. Eu não quero matar o agronegócio local. Então o que eu faço? Eu aumento por decreto. Decreto de quem? Decreto presidencial. Eu aumento por decreto a alíquota do imposto de importação. Quem está importando da China está pagando a preço de banana, está vendendo a preço de banana, está matando quem é daqui. Eu não quero que mate quem é daqui, eu aumento o imposto de importação. Enxergaram o porquê? Agora façam o seguinte raciocínio. Tá, mas assim, ó, isso poderia ser por lei, né? Poderia. Vocês sabem quanto tempo isso leva? Dependendo, é bem rapidinho. Dos interesses, como dizia Brizola. Mas na grande maioria das situações, não. Então tu ficar atrelado a demora da aprovação legislativa para uma situação urgente como essa, por exemplo, no nosso exemplo era uma situação urgente, né? Não é razoável. Então a Constituição resolveu fazer assim e tirar esses impostos que têm essa finalidade extrafiscal, que é o que proteger a ordem social e econômica, tirar esses impostos do princípio da legalidade estrita e não fazer com que a sua majoração de alíquota e diminuição de alíquota, por exemplo, obedecessem ao princípio da legalidade estrita, ou seja, não precisam esperar lei ordinária para que as suas alíquotas sejam majoradas. Aqui, por decreto. Enxergaram? Nós vamos estudar, fiquem bem tranquilos, o artigo 153, um por um. Nós vamos estudar o importação, exportação, IOF e o IPI. Base de cálculo, alíquota, fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo. Beleza? Muito bem. Então tá. Então façam agora uma outra análise. Situação número 2. Redução e restabelecimento de alíquotas na CID combustíveis. Um artigo que não cai para vocês, o 177. Mas cai para vocês a exceção ao princípio da legalidade.
Como assim? Quando tu reduz uma alíquota, tu pode fazer dentro do exercício financeiro por lei? Pode. Reduz e entra em vigor agora, tudo bem. Quando tu aumenta, teria que obedecer requisitos, né? Exercício seguinte, papapá, isso é regra geral. Aumenta o tributo, não pode ser nesse ano, né? Tem que ficar no ano que vem, ainda tem anterioridade nonagesimal, esperar 90 dias, aquela balela toda que nós vamos estudar daqui a pouco. Mas o seguinte, ó, aqui nós podemos também fazê-lo por decreto. O que seria a CID Combustíveis essa? É a contribuição da intervenção no domínio econômico que incide sobre petróleo, gás natural e o álcool, combustível, tá? Para que esse dinheiro? Esse dinheiro é para projetos ambientais e infraestrutura. Tem ideia alguém? Se incide sobre combustíveis e infraestrutura de transportes. Então esse dinheiro é para isso, tá? O dinheiro que vem da CID, ele é aplicado nisso. Então essa contribuição da intervenção no domínio econômico, ela pode também ter a sua alíquota reduzida, ó, redução, e o reestabelecimento dessa alíquota, ou seja, ela volta para o patamar em que estava, primeiro ela reduz e depois ela volta, quando ela volta ela está subindo, né? Teve a redução. Quando ela volta, ela está sendo restabelecida nessa redução e nesse restabelecimento, e isso pode ser feito por decreto. Não precisa de lei também. Tá? Então, reduzir e restabelecer pode ser feito por decreto. Tá, mas e se quiser simplesmente aumentar? Aumentar a alíquota da CID combustível não é reduzir e restabelecer. Aumentar é diferente de reduzir e voltar ao patamar anterior. Reduzir e restabelecer é o seguinte. Eu estava com, exemplo, 1%. Eu reduzi para meio e eu restabeleci para 1. Isso pode ser feito por decreto. Eu estava com 1. Eu quero aumentar para 2. Isto é lei. Enxergaram? Aqui, no aumento da alíquota da CID, cai na prova. No aumento da alíquota da CID, eu obedeço ao princípio da legalidade estrita, preciso de lei. Na redução com restabelecimento, eu tenho exceção ao princípio da legalidade, eu tenho a possibilidade de fazer por decreto. Enxergaram? Beleza. Terceira situação. Entenderam a primeira? Entenderam a segunda. Decreto, decreto. Terceira, alíquotas do ICMS e combustíveis. 155, esse sim não cai na prova de vocês também. 155 lá, ó, 155, parágrafo 4º, inciso 4. Não vou nem olhar, porque não cai, mas vou dizer para vocês como é que isso aí funciona. ICMS e combustíveis funciona assim. Cada estado, né, cobra o seu ICM. Beleza até aqui? Tudo bem. Mas no ICMS combustíveis, o Estado legisla sobre o seu ICMS que incide sobre os combustíveis. E aí o outro Estado legisla de forma diferente? E o outro Estado legisla de forma diferente? Não. O parágrafo 4º, inciso 4 do artigo 155, nada mais diz que os Estados, em conjunto, junto ao CONFAS, que é um conselho fazendário, composto pelas secretarias de fazenda de todos os estados, montam um convênio dos estados todos e, em conjunto, estabelecem por convênio, e aí não por lei, por isso é uma exceção, por convênio, estabelecem as alíquotas do ICMS combustível. Mais outra exceção ao princípio da legalidade. Legal? Bem legal. Trabalhoso? Bem trabalhoso. Outra exceção. Então vamos intervalo.